O tema que a gente vai falar hoje, né, com você não é muito agradável, mas vamos tentar manter o nosso clima aqui, a nossa energia lá em cima, porque a gente tem que sempre saber qual que é o melhor caminho, qual o melhor caminho a seguir, para não ter esse tipo de problema, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a dependência do crack, né? A gente sabe que é uma coisa química, que quando pega no organismo realmente enfim, é muito difícil conseguir se livrar. Acho que é um conjunto de tratamentos aí. Então, você podia explicar pra gente um pouquinho a princípio, na verdade, o que é a questão do crack? Bom, então, boa tarde a todos, sempre um prazer. Como a Kelly comentou, a dependência de crack é uma dependência muito severa, é uma droga muito complexa, né, e muito severa. Crack nada mais é do que um substrato da cocaína, então ele é construído, a partir da cocaína. Então usa-se bicarbonato, né, com água e aí sim extrai o crack. É bom, para que as pessoas saibam em casa, o crack ele se desenvolveu, ele começou a surgir nos Estados Unidos, em Nova York, né, em São Francisco, na década de 80. Chegou ao Brasil em torno de 85 a 90, a gente já tinha muitos usuários de crack no Brasil. E por ser uma droga muito... o consumo dela, diferente da cocaína, a cocaína é uma droga aspirada, né? Então as pessoas aspiram a cocaína, outras, em uma menor escala, acabam injetando a droga, só que o crack, ele é fumado. Então, o seu consumo é muito mais rápido, né? Se torna uma droga volátil, porque através da fumaça, é como o cigarro ou como a maconha, né? Geralmente o crack fuma em cachimbo, é usado em cachimbo, ou no próprio cigarro ou na maconha. Então é uma droga que tem o seu efeito imediato, em torno de 5 a 10 segundos. Então imagina, em segundos para atingir o sistema nervoso central. Meu Deus! Segundos. Então por isso que é uma droga muito rápida, porque o efeito dela, ele é atingido de uma forma rapidamente, de 5 a 10 segundos, a pessoa fica entorpecida, criando um forte barato, né? Uma forte euforia, e a duração deste barato também ele sai rapidamente, em torno de 5 a 10 minutos, diferente da cocaína. Então as pessoas acabam perguntando por que o crack vicia tão rapidamente em relação às outras drogas. Porque se a gente pega a cocaína, quando o dependente faz uso da cocaína, né, ela leva em torno de uns 15 a 20 minutos para entrar na corrente sanguínea, para ser absorvida, para chegar ao cérebro. E aí ela vai durar no organismo em torno de 40 a 50 segundos. E o crack, por ser muito rápido, é uma média de 10 segundos, e o efeito dele é em torno de 5 minutos. Então, essa realimentação para a pessoa se manter no barato, ela é muito voraz, e o dependente acaba usando muito mais droga do que um dependente de outra droga qualquer. Quanto tempo a cocaína fica no... Dando barato em torno de 40 a 50 minutos. Cada aspirada, cada usada, né? Cada exposição à droga, o dependente ele vai ter um barato aí de uma média 50 minutos. O crack dura em torno de 5 a 10 minutos no máximo. E aí por isso que o consumo acaba sendo excessivo, muito mais maior. Sim. Eu ia te fazer essa pergunta justamente agora. Por que o crack, ele vicia rapidamente? Então, acho que por conta que ele dura menos tempo, né? Ele dura menos tempo. O barato, assim, a intensidade dele, né? O efeito que o crack desencadeia no organismo é um efeito muito forte e muito voraz. Então a pessoa ela perde o senso de realidade, ela fica muito agitada, o coração dispara, ele sente uma descarga de adrenalina muito alta. E com isso é normal a gente enxergar, olhar os dependentes de crack, eles parecem uns zumbis, né? Eles não conseguem ficar parados. Não sei se vocês já viram os dependentes de crack em algum momento andando, eles ficam com o corpo estereotipado, né? Os movimentos estereotipados. Porque o crack, além de ele intoxicar a parte cognitiva, o nosso cérebro, também ele desencadeia várias reações comportamentais. A pessoa acaba tendo tiques, espasmos musculares devido a essa intoxicação muito forte. E tem alguns relatos, doutor Sandro, que, por exemplo, quem é usuário do cigarro, a pessoa, né, a pessoa que é muito ligada ao tabagismo, elas fumam pelo fato de tirar aquela ansiedade. E quando estão fumando, a ansiedade toda vai embora. Uns dizem que fumam, quando estão usando a maconha,
tira a vontade de comer doces. Outros dizem que quando, no caso do crack, já fica bem alucinado exatamente como a cocaína. E eu já vi um relato também relacionado à cocaína, que tem casos de pessoas ficarem 3 dias sem comer. Aí eu pergunto, mediante a tudo que você está falando sobre o crack, qual que seria a diferença do crack para a cocaína? Então, o crack, as características são muito similares. A diferença é a intensidade. Então, a cocaína realmente é uma droga anorexígena, né? Por ser uma droga psicoestimulante, tanto o crack como a cocaína, como as anfetaminas, são drogas estimulantes. Porque droga a gente divide em 3 categorias: estimulantes, depressoras e perturbadoras. O crack, a cocaína e a anfetamina são drogas estimulantes. Então, tudo que estimula o cérebro te deixa mais agitado, te tira o sono, te tira a fome. Eu já vi isso também, pessoas que ficam até sem dormir. O dependente de crack passa dias sem dormir e sem comer. Tanto é que quando a gente vai tratar o dependente de crack, geralmente ele está num estado de desnutrição muito severa. E esse estado de desnutrição favorece a quadros de pneumonia, porque a imunidade abaixa muito, e a casos de tuberculose. Então, se a gente pensa o dependente de crack a médio e longo prazo, para além da dependência, que já é algo muito difícil de ser tratado, a gente tem as doenças oportunistas, que o dependente de crack ele fica exposto, porque ele fica com a imunidade muito baixa por não se alimentar, por não beber água e por não dormir. A imunidade cai e, enfim, ele dá oportunidade a doenças, a diversos tipos de doenças, sem contar acidentes, violência, se expõe mais a assaltos, a roubos, né, a sexo de uma forma não segura. Então, o dependente crônico, né, falando hoje sobre o crack, o indivíduo ele fica muito mais vulnerável em todos os aspectos da sua vida. E me diz uma coisa, a longo prazo, no caso do crack, eu gostaria de saber da cocaína também, mas a longo prazo, no caso do crack, o que pode acontecer com o organismo, né? O que pode acontecer com o organismo dessa pessoa, desse usuário? Então, ele pode, a longo prazo, ele pode levar à morte. O crack, ele pode levar à morte devido às DSTs, a ESTs, né? As doenças sexualmente transmissíveis, pela tuberculose, pelos acidentes, que a pessoa acaba se colocando mais exposto a acidentes e a violência, mas a gente pensando de ordem cognitiva, a pessoa pode desenvolver quadros psicóticos irreversíveis. Porque a gente sabe que a droga ela tem a capacidade de desenvolver alguns comportamentos psicóticos, alucinações, delírios, quadros persecutórios. A gente sabe que as drogas elas desencadeiam esses quadros psicóticos. Mas a longo prazo, a pessoa se intoxicando, se expondo, ela pode realmente romper uma barreira e não conseguir a reversão desse quadro. Então, há quadros severos de dependentes de crack, a pessoa acaba tendo problema psiquiátrico pro resto da vida. Pro resto da vida, né? Sim. Nossa. Doutor Sandro, e quem está nos assistindo agora, está pegando a entrevista no meio do caminho, nós estamos falando aqui hoje sobre um tema muito pertinente, que é sobre o crack. E a pergunta é o seguinte, o que leva, doutor Sandro, uma pessoa a consumir o crack? Pelo fato de você estar relatando que é muito profundo o acontecido, que possa vir a acontecer lá na frente, futuramente, na vida dessa pessoa. Ninguém usa uma droga da noite para o dia. Eu sei que existem as influências, pessoas que influenciam. Ai, quer dar um trago aí, fuma isso. Mas como que a pessoa chega até o crack? Começa primeiro com o cigarro, do cigarro... Olha, dificilmente... Quando a gente olha as literaturas, dificilmente a gente enxerga no consultório, nas clínicas que a gente atende, dificilmente a gente vê o dependente de crack começando a usar pelo crack. É claro que sempre tem casos que fogem à regra, mas na grande maioria a dependência é uma dependência progressiva. Então o indivíduo ele começa com cigarro, né? Começa com bebida, posteriormente maconha e assim vai, cocaína e crack. É claro que a gente não pode enquadrar todos nesta evolução, mas o padrão, se a gente olhar a estatística, se a gente olhar a linha de desenvolvimento de estatística, geralmente é assim. Agora, é claro que existe mas aquele usuário... Mas o crack usuário... vem depois da cocaína? Geralmente depois da cocaína. Geralmente. Por ser uma droga ainda muito... É uma droga devastadora e estigmatizada.
Claro que toda droga deveria ser estigmatizada. Toda droga deveria ter uma bandeira muito forte de não... de ninguém, nenhum veículo, nenhuma pessoa, como é feito com bebida alcoólica associada aos esportes. Eu acho que qualquer droga, né, tem a capacidade de desenvolver a dependência, e toda dependência gera prejuízo à saúde. Toda dependência. Seja a dependência de cigarro, a gente vê os altos índices de câncer associado ao cigarro, a gente vê o alto índice de mortalidade. Saiu um estudo agora do CISA, que é um núcleo de estudos sobre álcool, que o álcool mata, em média, 10 pessoas. A porcentagem da morte pelo álcool ainda é muito alta. Saiu agora, recente, li esse estudo ontem. Então, todas as drogas que têm a capacidade de desenvolver a dependência leva a prejuízo. Prejuízo para a família, prejuízo social, prejuízo individual, porque eu deixando de produzir, eu me tornando um dependente químico, eu vou deixar de ser um bom profissional. Eu vou deixar de ser um bom membro da família, seja pai, seja filho, eu vou deixar de estudar. Então, a dependência química ou a dependência alcoólica, ela realmente impacta a vida do indivíduo em todos os aspectos. Na verdade, acho que essa classificação, ela vem de uma forma gradativa mesmo, né? A gente, às vezes, muitas vezes, não lembra que o álcool é uma droga. Né? Então começa dali do álcool, aí a pessoa fica lá, né, com aquele barato todo que você disse. Aí não tá bom, né? Já bebeu tudo dominada. Que podia. E aí e este é o perigo, vai pro próximo. E este é o perigo, porque quando a pessoa está entorpecida, ela baixa o critério, né? O nível de noção, né? Noção, e aí a pessoa se coloca mais vulnerável. Então, a pessoa intoxicada com álcool ou com maconha também, a pessoa, esta barreira é muito perigosa. É muito perigosa. Então, se a gente pudesse orientar os jovens, orientar os nossos amigos, orientar todos que nos escutam, realmente levantar uma bandeira de se todo mundo pudesse não usar droga, não chegar nem não perto, experimentar sabe? as drogas, este seria o ideal. Porque a gente nunca sabe quem vai experimentar, quem vai se tornar um usuário, quem vai se tornar um abusador, sim, ou quem vai se tornar um dependente. Verdade. Né? Não tem como a gente saber. A gente sabe que geralmente a dependência, ela gira em torno de 20 a 30% das pessoas que usam as drogas. Mas então a gente pode pensar que a cada 10, de 2 a 3 pessoas vai ter um problema de dependência química, mas a gente não sabe quem vão ser essas pessoas. Então, ninguém quer sofrer com essa doença tão severa, né? E tão terrível que é a dependência, seja ela qual for, hoje falando de crack, que é uma das piores. Renata, a gente sabe, né, que os pais, eles com certeza dão sempre todas as instruções possíveis, né, para os filhos. Mas eles não estarão com os filhos 24 horas Verdade. Na vida. Então, em algum momento, pode ser que aconteça alguma coisa, você se depare, né, com alguma forma de talvez você se aproximar um pouco mais. Então, assim, gente, você já viu alguém no mundo que usou drogas e terminou de uma forma bem a vida? Pelo Perfeito, contrário, ótimo, né? Sim. Então, assim, por que você vai entrar nisso, correr esse risco de... Se você não tá no problema ali, não é um viciado, por que você vai experimentar para saber como é que é, sendo que você sabe que é um negócio que dá reação química no seu corpo vai pedir de novo, e aí acabou a sua vida. Você Sim. não vai terminar bem. Para que você vai dar esse pontapé inicial, né? Perfeito, é isso. Você acabou de falar a necessidade que o corpo sente de permanecer sendo exposto à droga. Este é um dos critérios, né? A gente sabe que tem o critério para a gente chegar ao diagnóstico de dependência química, né? Um dos critérios é esse que você disse, que é a tolerância. Então, cada vez eu preciso usar doses maiores para que eu obtenha o início desejado inicialmente. Isso é com qualquer droga, é com o cigarro. Se você perguntar para qualquer tabagista como ele começou a fumar, nenhum tabagista fumava um maço de cigarro por dia. Não, foi aos pouquinhos, Foi aos pouquinhos. Verdade. Maconha a mesma coisa e o álcool a mesma coisa. A pessoa que começou a beber cerveja, ela não bebia uma garrafa inicialmente. Depois, com o decorrer do uso, ela bebe 2, 3, 4, 5, porque tem o organismo, ele tem a capacidade de se adaptar a qualquer estímulo.
estímulo externo e estímulo interno, né? Então, isso é um princípio para a gente fazer o diagnóstico de dependência de drogas. E, doutor Souza, quando que o crack chegou no Brasil? Olha, o crack chegou em meados da década de 80, 90, vindo dos Estados Unidos. É uma droga, o nome crack, ele foi criado lá nos Estados Unidos, né? É uma droga fumada, então ela tem que ser aquecida com isqueiro. E o barulho dos estralos, dos estupidos de queimar a droga, e aí deram o nome de crack. Aí essa droga chegou aqui por volta de 85, 90 já existia a Cracolândia no centro de São Paulo, em 90 já tinha Cracolândia. E diga-se de passagem, os últimos 3 governos, a prefeitura, teve o primeiro grande investimento da prefeitura com o recomeço, com o Geraldo Alckmin. Foi um tratamento da prefeitura para abarcar a Cracolândia, não deu certo. Depois teve o governo do PT, teve os braços abertos. Também um grande investimento para tentar acabar com a Cracolândia, também não deu certo. Agora a Cracolândia fez 30 anos a Cracolândia. E o Dória agora, ele fez um último programa, que ele falou que no governo dele iria acabar a Cracolândia, lembra? Assim que ele tomou posse, teve toda aquela violência, aquela internação involuntária, internação compulsória, e ainda o problema persiste. Então a gente acaba entendendo que a dependência de crack é algo muito severo, não é fácil de ser tratado, o tratamento é muito complexo, o tratamento exige uma equipe multidisciplinar, então a gente precisa de médicos, a gente precisa de enfermeiros, a gente precisa de psicólogos, é um conjunto, a gente precisa de assistente social, a gente precisa de ter toda uma estrutura familiar para que dê suporte ao dependente químico, porque sozinho o dependente de crack não consegue a abstinência. É claro que a gente pode encontrar um ou outro relato, né? Mas o que a literatura diz, que a dependência de crack, por ser tão severa sozinho, é pouco provável. E muitas vezes tem gente que fala assim, eu vou só experimentar, né? Porque eu não vou viciar, gente, só um pouquinho, né? Não vou viciar, não tem problema. Deixa eu ver como é que é aqui. Eu tenho certeza que não vai dar em nada, é só um pouquinho, numa festa, né? Naquelas festas é o perigo, que vira né? dia, vira outro, né? E aí, gente, é químico, não tem essa de experimentar. Experimentou, acabou, né, doutor? Sim, porque é uma droga, olha, pensa, a droga, o crack, ele atinge o cérebro, ok? Ele atinge uma área do cérebro chamada área de recompensa cerebral. É uma descarga tão grande de dopamina, a droga oferece uma descarga tão grande de dopamina que você jamais vai encontrar essa oferta em outras situações da sua vida diariamente. Então é como se você informasse ao cérebro que através da droga você vai ter uma oferta muito rápida e muito intensa de um hormônio, de um neurotransmissor que te gera um prazer imediato. E a vida, nada na nossa vida é um prazer de forma imediata. Você, para se realizar no seu trabalho, você vai ter que estudar muito, você vai ter que se dedicar a isso em todas as áreas. A droga não, a droga é algo que ela te oferece de imediato. Só que a consequência disso é uma consequência muito severa. Muito severa. Né? E a longo ou a curto prazo, simplesmente você pode acabar com a sua vida, né? Sim, verdade. E acaba. De fato, a dependência química na sua magnitude, né? Da sua forma mais pesada, olha o que acontece com a Cracolândia. As pessoas acabam abrindo mão da sua identidade, da sua personalidade e vivem como indigentes, vivem como pessoas totalmente desassistidas, né, na rua. Só pra gente fechar aqui, Kerizinha, quem que é o mais consumidor do crack, o homem ou a mulher? Ainda é o homem. É o homem. Né? É o homem, mas a partir do momento que essas mulheres se expuserem mais à droga, imagina que o crack ele não faz essa distinção de gênero. É porque o homem, né, ele busca mais esse tipo de droga. Se a gente olhar a dependência alcoólica agora nos jovens, né, houve um aumento das mulheres.
o último relatório de álcool, né? As mulheres jovens estão consumindo mais álcool do que os homens jovens. Sério isso? Então a droga dificilmente tem essa distinção de gêneros. É claro que aquela pessoa que se expuser mais à droga, a probabilidade de ela desenvolver maior a dependência é... Gente, mulheres, cara. Ai. É uma coisa, assim, terrível, né? Realmente a gente tem que instruir e contar para os nossos filhos realmente o beabá. Experimentou, acabou com a vida. Não tem meio termo, né? Perfeito. Seu fim vai ser... Você tem vários exemplos aí para mostrar de como pode ser o fim de uma pessoa. Inclusive, vários cantores, gente, internacionais. O que a gente vê de cantores internacionais, né? Que você vê eles antes todos lindos lá, muito bem na carreira. E, de repente, você vê a pessoa toda magra, sem cabelo, mal pra caramba. E, por fim, perde a vida, né? Por que você pensar em experimentar algo desse tipo? Sim. A recomendação é sempre essa, né? Se você que estiver nos assistindo, evite ao máximo, né? Não experimente, não dê o primeiro passo, porque a gente não sabe, né? A droga, a gente sabe que qualquer droga, num primeiro momento, ela tem a capacidade de gerar um certo prazer. Isto é droga, mas toda droga gera dependência. Qualquer droga de abuso, né, gera dependência. Até um analgésico, se você fizer o uso dele diariamente, você vai criar dependência, quanto mais uma droga ilícita. É isso mesmo. Bom, doutor Sandro, muito obrigada pela sua presença. Um abraço, como sempre, prazer. Papo enriquecedor, acabou, né, Renato? Cara, infelizmente, acabou. O nosso tempo... Tá sentindo? Um abraço. Tá sentindo o cheirinho? Eu convido você daqui a pouco para comer aqui com a gente, lá, tá bom? Muito obrigada, viu? Até a próxima, gente.